Olá a todos, bem-vindo a mais um episódio do Faz Podcast, o seu podcast da Fábrica de Soluções. Eu sou Ricardo Alex e, como sempre, estou aqui com meu parceiro Jonathan Acre. Fala pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer a gente estar aqui de volta para essa maravilhosa conversa que a gente gosta demais, viu? E hoje a gente vai continuar nessa série tão interessante que, como a gente tem mencionado, é um tema crucial, afeta não é um, mas nem dois, são todos os setores. A gente está falando daquela dor que tem que te provocar, são os desperdícios, né, Ricardo? É isso aí. E o mais legal dessa série, pessoal, é que nós estamos trazendo especialistas de diversas áreas para mostrar como é que o conceito de desperdício se aplica em todos os lugares, na produção, em áreas comerciais e hoje, especialmente, inclusive, em outro país, Jonathan. Isso mesmo, é em outro país. O nosso convidado vem de áreas aí muito legais, que talvez a gente não saiba que exista desperdício, né? Uma área que muitos talvez não pensaram, mas ele é engenheiro eletrotécnico, com sólida experiência, o engenheiro eletricista que a gente fala aqui também, né? O engenheiro elétrico, com sólida experiência na parte de inspeção, ensaio de equipamentos elétricos, e eu posso apresentar aí como um parceiro da vida, viu? Seja muito bem-vindo Legal. ao Faz Podcast, Túlio. Muito obrigado pelo convite, poder participar, estar aqui com vocês e vamos bater um papo aí. Tem umas experiências legais, curiosas para a gente Boa. poder comentar e realmente é, claro, Espetacular. um prazer mesmo estar aqui e poder falar com vocês. Show de bola. Obrigado, Túlio. Obrigado por aceitar o nosso convite, viu? O seu tempo. E aí, Túlio, para a gente começar, queria te provocar um pouquinho para você contar um pouco da sua trajetória profissional, né? Tanto aquilo que você vivenciou aqui no Brasil, o que te levou a fazer o que você faz hoje, e aí falar aqui para o pessoal, né? Que país é este que o Túlio está trabalhando hoje? Compartilhe um pouco da sua história aí, meu amigo. Que país é esse? É isso aí. Assim, para falar que a gente sempre teve aquela, desde pequeno, não sei porquê, não sei como, aquela curiosidade, coisas elétricas e tal. Primeiro fiz aí curso técnico, curso profissionalizante no Senai, que foi uma escola assim que me inspirou bastante nessa lida da elétrica. Tem um curso na área de técnico manutenção em equipamentos de mineração. A primeira coisa que eu ouço é o quê? O quê? Exatamente. Nome grandão, É né? assim mesmo, é assim mesmo. Porque eu venho de uma cidade que é da área da mineração. Então é voltado para o mercado. Né? Eu sou de Itabira, então é voltado para aquele mercado. Então realmente é um curso assim, um bocado curioso, mas é um curso muito bom. E eu não fui trabalhar na minha cidade nessa área, eu fui trabalhar em outra cidade. Manutenção é assim, é aquele choque de realidade, porém é aquele choque que, já que eu estou aqui, agora vamos abraçar. Pronto, abraçou, é o que tem, é uma luta diária, uma luta mesmo. Então, essa área da manutenção, eu trabalhei na indústria, né, quase 8 anos aí, tudo isso em território brasileiro. E assim, aquilo para mim foi uma experiência brutal mesmo, porque eu pude aprender, conviver com pessoas de diferentes culturas, assim, eu saí da minha cidade, fui para um lugar diferente, então assim, minha vida mudou completamente naquele instante. Então assim, é a oportunidade que eu tive, fui trabalhando, fui abraçando, eu fiquei nessa empresa durante 8 anos e quando eu falei, eu quero mudar, não quero ficar preso na manutenção, estou estudando e tal, e fui trabalhar num laboratório. Não sei se aqui a gente pode falar nome de empresa. Né, Fica à vontade, Ricardo? porque nós não vamos criticar, né? É Não, só não. Pronto, para ok. contextualizar Pronto, Isso, pode ok. ficar à Não, mas vontade. tudo bem. Eu fui trabalhar foi até no Senai, só que é no CIT, Uhum. na unidade CIT Lá do no... Senai, Sim, conhecemos demais. exatamente, na área automotiva. E assim, quando eu entrei lá, já foi assim bem diferente. Lá era um laboratório, no setor automotivo, eu fiquei super empolgado com aquilo. E quando eu fui ver muitas coisas, assim que eu via o diagrama, assim que eu vi uma coisinha, assim que eu entendi o procedimento, Uhum. ali para perceber como é que era a rotina de trabalho, o que que precisava, aquilo ali para mim fluiu muito natural, né? Tinha Uhum. uma sala prova lá, que chamamos assim, de sala prova, Certo. que era uma sala nova no Senai, mas era uma sala que foi da Fiat na época.
E como o sistema já era um pouquinho antigo, as pessoas ficaram com aquele receio, não querendo muito fazer aquilo, não querendo muito ir para aquela sala, porque poderia ser uma sala problemática. Eu vi aquilo como oportunidade, eu Bora. nadei de cabeça. E deu tudo certo, eu fiquei lá. Eu saí do Senai quando o visto da minha mulher foi aprovado. Aí é que tá. O visto da minha mulher foi aprovado e ela ligou para mim, a gente já tava com aquilo, assim, um bocado planejado e tal, e as Sim. coisas vão correr, a gente já estava estruturando aí muitas coisas para isso, para poder ter essa experiência nossa de saída do país e viver durante um tempo, e será que aquilo vai ser para a vida toda? Será que vai ser durante um ano, 6 meses? Meu, vamos, é só vivenciando que a gente vai conseguir saber. Então, assim, foi muito planejamento, foi tanto na parte dos estudos, na parte do emprego, que a gente ficou um bocado preocupado em saber como é que ia acontecer aquilo. E nós partimos para Portugal. E o que que acontece? Portugal, nós chegamos e tivemos um pequeno, assim, susto, impacto, emprego, moradia. É um choque muito grande, porque fala a mesma língua, meu, não é Não é, exatamente a mesma língua. Não é bem É e não assim. é. Sabe aquele é igual, mas é diferente? é É igual, mais mas ou é menos por diferente. aí. Então, assim, porque Olha. não é só a língua, as pessoas me entendem muito bem. Porque Aham. da forma que eu falo mais devagar, assim, para as pessoas perceberem Pausado. exatamente o que, que eu estou tentando dizer e me expressar, né? Para ninguém simplesmente tomar decisões assim. Olha, o Túlio falou coisas pelas entrelinhas. Então, assim, eu Uhum. tento ser bastante claro, não usar muita gíria, muita expressão local, porque nós mineiros temos muitas expressões Tem que muito disso, né? Ô, não vou Túlio, e nem te dizer. cortando aqui, segundo as más línguas não boas também, mas o português, ele é muito literal, né? Então, talvez, né, trazendo esse contexto Exatamente. aí da dificuldade de É fala. muito literal, muito mesmo. Porém, Entendi. o português aqui utiliza essa artimanha portuguesa, né, das Ah, entrelinhas da língua portuguesa, para poder falar coisas sem que as pessoas entendam. Então, ou olha aí, seja, cara. e literalmente falando, é muito complicado. A gente tem que tomar cuidado o que que fala, o que que ouve, às vezes fica muito calado, porque as pessoas utilizam dessa estratégia da língua, Ser literal. né, para poder falar qualquer coisa e fingir que não falou nada. É muito comum isso. E nessa área de desperdício, a gente consegue perceber muito esse tipo de situação. Eu começo a falar, né, nessa área de desperdício, principalmente a comunicação. Meu, não tem jeito. Olha Boa. aí. Como tudo. Como tudo. Comunicação é o ponto, assim, é o, tudo surge através da comunicação. Não tem jeito. Uhum. Pronto. Opa, Uhum. temos comunicação, temos tudo. Não temos comunicação, não temos nada. E pelo fato do português ser muito direto, muito objetivo, é simplesmente quero isso. E ponto. Como, prazo, quem vai participar, quem pode contribuir, esse tipo de informação, onde que eu consigo, geralmente isso não é passado. Então as Rapaz. pessoas no trabalho têm que correr atrás, têm que se virar. Só que o que, que acontece aqui? Não é que eu sou novo aqui, eu quero tudo de mão beijada. Eu estou acostumado com um tipo de cultura. Né? Então, Uhum. assim, é uma coisa que no início a gente fica um bocado perdido. Uhum. Tudo aquilo que eu vi Cara, que lá no bacana. Senai, tudo aquilo que eu tive lá no Senai, 3 anos e meio, quase 4 anos ali, serviu demais para quando eu vim trabalhar aqui no laboratório. E eu Boa. entrei naquele laboratório, claro, era uma rotina de trabalho um bocado diferente, porque o trabalho do Brasil, o laboratório de lá, era um trabalho de início de projeto. Aqui já era um pouco diferente. Aqui já era um laboratório que já trabalhava com as normas portuguesas e as normas europeias, que são normas IEC, são normas internacionais. São normas IEC, são normas EN e várias normas, que é um laboratório acreditado, né, em vários É. ensaios. Eu ia pedir para você, já que você, nessas empresas que você já passou, Túlio, você falou de um desperdício, né, de uma situação em relação à comunicação,
Mas a gente aqui, como bom mineiro que você também é, sabe muito bem, a gente gosta do caso. Ou Os melhor dizendo, os causos. causos mineiros, né? Podia contar um caso para a gente sobre alguma questão, às vezes, de desperdício, como você falou, de comunicação, ou até mesmo de algum outro, né? Não precisa ser necessariamente comunicação, mas uma situação que te chamou a atenção aí, É. que acabou gerando algum transtorno, algum desperdício no processo, poderia contar pra gente? Ia ser bem legal. E assim, eu queria só completar, ó, assim, de você tentar apresentar, né, para o pessoal que está assistindo a gente, assim, por quantas questões culturais que você está Isso, trazendo aqui para a muito gente, bom. né, toda essa particularidade do país, se é diferente, como é que É, esses desperdícios são enxergados, sim. se tem muitos, tem poucos, sabe? Boa. Trazer, tentar mesmo essa diferença cultural aí, que eu acho que é, É o mais é a legal curiosidade aqui. de todo mundo. Impressora é utilizar, nossa, é utilizado assim o dia inteiro, o dia inteiro. Impressora Nossa. é o tempo inteiro. Saiu uma nova legislação sobre atualização aí, uma modificação sobre o sistema de telecomunicação. Uhum. Imprime ali as 100 páginas e tá aqui, dê uma olhada. Só que aquilo está no computador, você dá uma olhada no que foi alterado, se já tem conhecimento na anterior. Isso, assim, às vezes ali com 2 horas de leitura você consegue absorver bem, consegue grifar, salvar aquilo ali numa pastinha bem organizada, salvar aquilo ali no servidor. E aí simplesmente imprime aquelas 100 páginas, você dá uma folheada, leu, absorveu aquilo ali, pronto, e aquilo vira uma pilha de papel. E assim, Nossa, exatamente, impressora aqui é assustador. A pessoa simplesmente quer validar aquele trabalho que está fazendo, imprime, porque aquilo tem que ter um arquivo. Mas isso não é à toa. Eu vejo como um grande desperdício. Ok, o papel não é tão caro, não sei o quê. Só que se a gente for pensar só no produto final, a gente tem um papel muito fininho. Mas se for pensar no processo do é papel isso. como um todo, Uhum. é muita coisa, envolve muito dinheiro E para ter quantas vezes é papel feito isso, né? exatamente, simplesmente Uhum. para imprimir papel para mostrar uma coisa durante 5 segundos e pronto, ok. Então assim, eu particularmente não imprimia muita coisa, Tá. porque as pessoas, eu respeito bastante a forma que as pessoas têm. Ah, eu gosto do papel para fazer apontamentos. Claro, eu uso papel, eu preciso de papel, né? Então, assim, no meu dia a dia, na minha rotina, no meu trabalho, eu utilizei nessa empresa. Então, assim, só que eu acho que era a mesa que menos tinha papel, era a minha, Era a sua. sabe? Sério. É a mesa que menos tinha papel, assim, eu tinha lá algumas canetas e tal, fazia, anotava, tinha o meu caderninho estava quase no fim. A minha agenda é que eu colocava ali vários apontamentos sobre trabalho, sobre Uhum. rotina e tudo. E o que, que eu percebia também? Aqui é frio. Ao Uhum. contrário do Brasil, que é grande parte do ano quente e uma Isso. pequena parte frio, aqui é uma grande parte frio e uma pequena parte quente. Então, Uhum. assim, quando tá calor, é muito calor, mas são só 3 meses. Mas é um calor, talvez, que para eu sair à noite às 10, eu tenho que vestir uma manga curta, uma manga comprida fininha. Entendeu? Então não é aquele calor assim, mas Entendi. durante o dia tem que ter o ar-condicionado. É o ar-condicionado. Quando o ambiente é controlado, claro, mas tem que ter o ar-condicionado, tem que ligar, coloca o ar-condicionado no 18. Uhum. Veja Olha. isso. Ah, Guarda esse valor. O dia está lá com 30 graus, o ar-condicionado vem para 18. 18. Porém, quando vem o inverno, que lá fora está 10 graus, o ar-condicionado tem que estar em 24. Ó, É, Você entendeu? Então, assim, não tem aquele meio termo, ok, 21, 22, uma temperatura sim, agradável, mantém não. ali. Se está frio, tem que estar muito quente. Aqui dentro tem que estar muito quente. As pessoas até ainda brincavam: olha, se quiser ir ao Brasil, vai até a outra sala, vai até o gabinete do colega. O pessoal até brincava: Aham. quer matar saudade É só ir do lá, dá Brasil? Eu um falei: pulo não, lá. não é isso que e, eu quero, e o não é ar-condicionado aí isso é que eu aquecedor quero. também. O aquecedor também. Exatamente, Ah, exatamente. legal. Então, aí é que entra, como nem tudo são flores. Ah, Uhum.
Eu disse que eu trabalhei num laboratório. Eu saí desse laboratório e fui aqui para a função pública. Tá. E coisas que me abriram portas, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Vou compartilhar aqui para vocês uma coisa muito, assim, muito Ah, legal. importante. Esse aqui é minha carteira do CREA O CREA. brasileira. Sim. E o que que acontece? Eu, como engenheiro eletricista, reconhecido no Brasil, eu fiz inscrição na ordem. Isso serve para as pessoas que um dia pensam em ir para países que compartilham da língua portuguesa, não para viver, não para emigrar, às vezes Tá. para realizar algum tipo de trabalho. Tem uma empresa que quer prestar um tipo de serviço internacional, isso é muito bom. Meu, seguinte, só um adendo aqui, antes de voltar lá para a parte, isso aqui, não, aqui já foge do desperdício. Aqui Uhum. já é uma economia de tempo, dinheiro Opa, e é uma Bom, coisa isso também é muito bom. boa. Então, isso é assim, bom, né? porque é o seguinte, isso aqui é simplesmente um a mais, aqui é um bônus, nós vamos compartilhar. É uma informação que não é mostrada tão clara, não é dita Uhum. por maioria das pessoas. Né? Hoje em dia, é claro, o processo de imigração mudou bastante, então não Uhum. está tão simples quanto há 5 anos atrás. Vocês Né? estão Quando eu passando por cheguei, algumas mudanças aí por agora, né? Exatamente. O jornalismo mostra muito sobre isso e o governo Uhum. português tem uma luta diária contra isso. Porque deixaram as coisas muito a Deus dará, muito de qualquer Entendi. jeito, para agora tentarem tomar as rédeas, né? Porque Uhum. a União Europeia cobra muito disso, por N fatores, pronto. Mas Tá. enfim, a carteirinha brasileira do CREA, dentro do sistema do portal do CREA, eu com o registro ativo, você tem a opção de fazer um termo de reciprocidade. O termo de reciprocidade foi aprovado em 2005 e automaticamente, se eu coloco que eu vou para Portugal ou algum outro país de língua portuguesa, sei lá, muitas pessoas saem do Brasil para trabalhar em Moçambique, né? E Sim, muitas vezes não sim, sabe disso. exatamente. Pronto, porque as pessoas talvez trabalham para uma determinada empresa e essa empresa tem os regulamentos dela. Mas o que que acontece? Isso aqui, ó, é da Ordem dos Engenheiros de Portugal. Pronto, a minha câmera aqui, como a câmera do computador é frontal, Rapaz. mas é a Ordem dos Engenheiros de Portugal. Então, assim, eu ainda no Brasil fiz todo esse procedimento e recebi. Isso aqui eu pensei, meu, eu tô indo para lá. Eu vou trabalhar não sei com que. Eu vou Aham. fazer isso porque eu tenho certeza que isso vai me abrir portas. Porque eu tenho uma esposa que é uma boa pesquisadora. Aí Ela sim. é uma garimpeira de informações, tá? Eu vou dizer assim, Bom. porque ela pesquisa sobre muitas coisas e achou isso por acaso num post do LinkedIn. Eu entrei nesse laboratório aqui em Portugal e fui trabalhar como técnico, Uhum. mas com a função de engenheiro. E numa das auditorias de acreditação, teve um auditor lá que. Os auditores são realmente as pessoas que conhecem muito, porque eles Ah, pegam tá. todos os pormenores. Né? É. Todos os pormenores e apontam ali: opa, esse ensaio não está muito bem feito, esse ensaio Uhum. desperdiça muito material, você não precisa utilizar essa quantidade, você não precisa deixar todo esse tempo. Tem Todos os ensaios não são feitos por eu acho que assim é melhor. O cliente quer Hum. assim. Não. São regulamentados. Existem as normas internacionais que regem aquela regulamentação. Pronto. Eu trabalhei muito com uma norma que era a IEC, ou EN, ou BS, que era a 61439, né? Que era a série da 439, que são equipamentos de baixa tensão. Ela E Senelec. Senelec é um Uhum. órgão, né, que tem muita responsabilidade sobre isso e é que onde detém ali todas as informações referente a isso. Então, para quem gosta, para quem tem curiosidade, saber como é que funciona isso aí em ensaios, é realmente muito interessante. Isso me abriu portas e esse auditor pegou o currículo do pessoal e falou: olha, vocês estão de parabéns e aqui dentro vocês têm um engenheiro. Porque um engenheiro Oh. aqui em Portugal, para trabalhar dessa forma, que não tem registro na ordem, não é um engenheiro. Mas pronto, voltando, Uhum. o que, que acontece? Nesse laboratório, exemplos, eu vou dar um exemplo aqui. A Opa. falta de comunicação entre as pessoas e entre o setor
assim, me trouxe assim às vezes um certo desconforto, sinceramente. Eu ficava ali um Uhum. bocado às vezes, meu, isso eu não estou vivenciando isso, sinceramente. É diferente. Porque eu disse isso aqui há pouco tempo atrás, que Uhum. era, quero que faça uma coisa do tipo X, mas não fala Aham. como, quem vai ajudar, quem são as pessoas, o que que precisa, como é que vai partir, qual é o objetivo, que ferramentas, orçamento. Muitas vezes não tinha isso. Então falava que nós Detalhamento, vamos né? fazer aquele sonho maravilhoso, aquela chuva de ideias. Ok, mas e parava naquilo. E nada ia para frente. Então precisamos Nossa, fazer cara. a organização do nosso setor. Aí isso eu pedia bastante, porque eu Aham. perdia muito tempo em compartilhar ferramentas e materiais para fazer Ah, olha ensaio. aí, galera, ó. Isso era uma coisa que eu sempre batia. Falei, olha, nós temos um laboratório muito grande, nós temos um espaço muito bom, porém, nós temos um armário muito pequeno para guardar material para fazer ensaio em quadros elétricos, para fazer ensaio em eletrodomésticos, para fazer ensaio em escadas e escadotes. Ou seja, são três áreas diferentes, três pessoas diferentes que utilizavam muitas vezes o mesmo material e as mesmas ferramentas. Então, o que, que acontece? Como não tinha exatamente aquele lugar para guardar cada material, eu chego, o espaço que eu tenho está aqui. Se eu peguei Uhum. na prateleira 2, eu pego, deixo na 2. Mas quando eu volto, levei aquilo, fiquei 2, 3 dias com aquilo em outro laboratório. Quando eu volto para guardar, a prateleira 2 está completamente cheia. Então tem espaço na um e na 3. Então, quando a outra Onde é que pessoa vem coloca? procurar, a primeira coisa que surge é aquele estresse. Isso eu Claro. via todos os dias. Cadê Olha aquilo que aí. estava aqui? Aquilo que estava aqui. Eu Perdeu a preciso de um, referência. chamamos aqui de um dinamômetro. Pronto, é um Tá. torquímetro. O torquímetro, onde é que está o dinamômetro? O dinamômetro estava aqui. Na verdade, ele está, porém agora está embaixo e Em o outro campo de lugar. visão não permite encontrar facilmente. Ou seja, não está Meu, eu padronizado ficava onde assim, fica. eu ficava assim impressionado com aquilo e falava, não, a gente tem que ter lugar para isso. Então, toda reunião que tínhamos no setor, eu falava, olha, precisamos de lugar para isso, precisamos de material sobressalente, precisamos porque a gente fazia montagem mesmo em ensaio, né, quadros ali para fazer ensaio de aquecimento, ensaio de impacto, ensaio de durabilidade, tinha aqueles Uhum. ensaios de proteção contra IP, então tem câmara para poder fazer a simulação do pó, né? Tem, acho que é IP66, por exemplo, ainda tem que ter o pó com vácuo. Por exemplo, eu fazia um armário, o armário está fechado, eu tinha que fazer a instalação de uma mangueira, regular a pressão do vácuo e colocar aquilo durante determinadas horas sobre o pó e depois de um tempo abrir e limpar aquilo tudo. Pronto. Olha Então, aí. quando eu precisava de fazer essa certa instrumentação no quadro para poder fazer essa sucção, criar esse vácuo, sem que tenha nenhuma fissura, porque são armários em fibra de vidro, então tem que tomar muito cuidado em fazer. Eu preciso de algumas ferramentas. Eu vou utilizar aquelas ferramentas, depois vou guardar. Só que não tem um lugar específico. Isso era o maior desperdício no operacional. O administrativo era o papel. Esquece, Aham. sempre Mas muito papel. Ah, precisamos disso. Aquela lista de papel para te imprime. mostrar basicamente o que tinha que fazer. Só que não tinha a informação detalhada. Às vezes fazia uma proposta comercial, que era o que. A proposta comercial era o que direcionava o trabalho. Tem que fazer ensaio da secção 1, 2, 3, 4 e 5 e pronto, subsecções 1.1, Aham. 1.2, 1.3 e por aí vai. Era exatamente assim. E às vezes também acontecia que o trabalho está tão corrido, o técnico já está habituado. Então secção de 1 a 5. Ok. E a 1.1? E a 1.2? Então eu tinha que pegar aquilo e ver de acordo com o equipamento. Por quê? Eu não podia simplesmente fazer aqueles ensaios, porque se eles não foram cotados, eu não podia Claro. Não pode contemplar fazer. aquilo, porque toma Custo, Gastar. não tempo, dá. gasta muita eletricidade quando precisa fazer um tipo de ensaio em aquecimento, porque eu vou gastar um equipamento que é um gerador de corrente, né? Geralmente Uhum. era assim, era um gerador de corrente com potência muito alta.
Às vezes precisava colocar dentro de uma câmara com temperatura e umidade, e aquilo precisava de uma certa estabilização. Então, assim, o consumo energético é brutal. Para simplesmente esse ensaio não era para ser feito, né? Então Nossa, aquilo não. previsão. Então, assim, E era, já era uma coisa aconteceu? que já aconteceu. É Já mesmo? aconteceu, porque era uma sequência de ensaios que, por exemplo, comigo mesmo aconteceu isso. Porque eu tinha feito um ensaio para um cliente que tinha Uhum. uma lista completa e detalhada do que precisava. Boa. Então, eu chegava ali, olhava na norma, lia sempre na norma, e temos um documento que é o TRF, que é o Test Register Formulário. Então eu preenchia o checklist mesmo, é um documento normalizado, Sim. regulamentado, e ia preenchendo ali item a item, se passa, se não passa, qual ferramenta utilizei, porque todas as ferramentas de um laboratório ela tem um código e são rastreáveis, e aquilo requer calibração. Então, assim, acaba que tem, coloca ali todos os itens, o que foi feito, se eu fiz um teste mecânico e aquilo partiu, se aquilo rompeu, tem que abrir, tem que verificar depois. São fotografias antes e depois do ensaio, mesmo que não coloque tudo no relatório. Tem que ter isso no arquivo técnico, porque isso pode dar algum problema no futuro. Esse armário Isso. pode vir a, sei lá, uma quebra, uma rachadura ao longo do tempo. E como Você é que o precisa criar ensaio uma foi feito? rastreabilidade. Exatamente. Então, tudo isso é muito bem feito. E às Uhum. vezes, eu estava a dizer sobre o exemplo que eu tive lá. Eu tive um trabalho de um cliente que era completamente detalhado. Pronto. O comercial fez aquilo para mim. Pronto. Essa pessoa do comercial foi embora por N razões, né? Foi Tá. para outra empresa, uma proposta melhor e foi, pronto. E depois de um ano, voltou um trabalho parecido, com um quadro parecido, e era para fazer simplesmente o novo, né, procedimento ali, fez com que aquilo seria similar àquele, ok? Similar àquele. E Ok. o valor também era similar. E o relatório foi feito todos os ensaios, então aquilo demorou bastante e o cliente começou a pressionar referente ao prazo. Já tinha combinado, mas deveria ter sido feito assim de forma mais rápida. Falei, olha, eu não entendi por quê, porque o prazo para aqueles ensaios é exatamente aquilo e são todos normalizados. Pronto, ok. Quando o relatório foi para o cliente, o relatório finalizado, todo detalhado, 60 e tal páginas, o cliente olha e fala: eu não queria que fizesse todos esses ensaios, não precisava de fazer isso. E aí já foi um Nossa. problema entre exatamente a nossa responsabilidade técnica, né, que nós temos um responsável técnico lá, e o comercial. Então já começou aquela coisa, ou seja, agora que já fez tudo, eu quero, mas eu não vou pagar isso tudo. E a Pronto. empresa ficou no prejuízo. A empresa que eu trabalhava nessa altura ficou no prejuízo, que é o laboratório. Então, assim, Uhum. são situações que comunicação, comunicação. Não adianta o trabalho é similar àquele, não é igual. Não Nem é, né? tudo não tudo é o que parece. Então, assim, não tem jeito. Realmente são situações que eu ficava muito triste, às vezes a gente ali ficava até desconfortável, eu trabalhei à toa, podia estar fazendo outro trabalho e tá cheio de É. trabalho para trás. Pronto, são Uhum. situações que realmente ficam, assim, marcam, É ruim porque, e meu, gera prejuízo para a empresa, igual você Isso. falou, né? e olha, um amigo meu lá nesse trabalho, ele ainda trabalha lá e ele tem 23 anos nessa empresa. Nu. 23 anos. E ele diz uma coisa: Túlio, eu não gosto das pessoas que vêm simplesmente enganam que estão trabalhando porque essas pessoas nos prejudicam. E Claro. assim, e ele provou para mim por A mais B que de todas as formas essas pessoas prejudicam. E ele dizia: pessoas que vêm, fingem que trabalham, é muito mal para nós, porque o nosso setor não consegue apresentar aquele resultado que consegue e que deveria, e aquele resultado Boa. esperado. E acaba que essa pessoa fica ali, mas não entrega. Nós trabalhamos, porque a pessoa não consegue fazer o trabalho, então esse trabalho é repassado para alguém que faz. Então, É.
cada vez eu tenho mais trabalho, cada vez você tem mais trabalho e cada vez a pessoa que é incapaz tem menos trabalho. Como Exato. aqui tem uma grande dificuldade nas contratações, e Uhum. principalmente mão de obra especializada, as empresas tentam de qualquer jeito Segurar. deixar, ou essa pessoa vai pegar o trabalho, Nossa. sabe? É um bocado E aí gera uma complicado. frustração absurda, né, Túlio? E o resultado é impactante. Por quê? Olha aí. Essa pessoa faz parte da equipe. E Uhum. quando a gente for simplesmente virar o ano, for apresentar os resultados do ano que passou e for pedir um aumento de Sim. salário com base no que a gente progrediu, com base no que a gente entregou, porque agora nós temos mais habilidade, nós temos mais ferramentas, nós conseguimos fazer lá embaixo nos laboratórios os armários para organizar, ferramentas dedicadas para cada tipo de ensaio e marcar tudo, fazer toda a rastreabilidade daquele equipamento. Para quê? Quero fazer ensaio de aquecimento, eu já tinha tudo praticamente dentro de uma caixa identificada. Eu sabia que ali eu tinha Uhum. 70% do meu consumível, 70% dos equipamentos, 70% dos materiais. Então, eu perdia muito menos tempo para fazer o ensaio. Inicialmente, eu fui fazer ensaio de aquecimento num tipo de portinhola, que é um pequeno armário, né, que tem lá dentro três fusíveis seccionadores. É uma portinhola que é utilizada em todas as residências aqui. Às vezes com potência maior, às vezes com potência menor. Mas é isso, toda instalação vinda da concessionária, antes de entrar numa residência, num edifício, tem essa portinhola por sistema de proteção. Antes de qualquer disjuntor que tem fusível. O fusível Uhum. aqui é É comum, normalizado. né? É Tá. muito comum o fusível aqui. Então, assim, quando eu ia fazer ensaio, a primeira vez eu gastei 3 dias para montar um ensaio de aquecimento, porque eu preciso de instrumentar no pormenor, onde é o Certo. contato mais É. quente, onde vai ser o ponto ali mais desfavorável. Tinha que medir a corrente, fazer toda a instalação. O primeiro eu gastei 3 dias. O segundo eu gastei 2 dias e meio. No final, mantendo a qualidade ainda superior, porque a gente fala, daquele ficou bom, mas agora eu consigo fazer assim. Com um dia, eu fazia a montagem e colocava o ensaio para rolar e deixava até a temperatura estabilizar. Porque a temperatura precisava aumentar, né, de forma gradativa, Uhum. e ela tem que ficar dentro de um espaço de 1 hora com uma variação de menor que 1 grau. Pronto, o Hum, ensaio pode ser desligado. Então, Perfeito. ficava em torno de 3,5, 4 horas para realizar um ensaio. O ensaio a decorrer. Então, assim, Sim. eu já consegui montar um ensaio desse praticamente numa manhã. Com ó. todo o material separado, pronto. Eu cheguei, estava tudo guardadinho e estava tudo. Então, assim, é muito diferente o que a gente realmente consegue fazer para diminuir aquele desperdício. Certo. Isso é uma forma que o pessoal, quando conseguiu ver o nosso responsável técnico, que ele conseguiu perceber, ele falou assim: não, eu não acredito que você fez isso. Eu falei: olha, eu tenho todas as fotografias, eu tenho tudo, eu Aham. respeitei todos os tempos do ensaio. O laboratório ficou climatizado durante os dias, porque o quadro não pode simplesmente ficar num frigorífico qualquer a 10 Uhum. graus, depois eu coloco ele para fazer o ensaio. Ele tem que respeitar uma temperatura máxima e mínima de estabilização ali, climatização antes dos ensaios. Boa. Então, assim, voltando pro assunto do desperdício, realmente é uma coisa que ele falou assim: Túlio, sério, sério, não, nós vamos fazer isso em outras partes. Pronto, eu tenho outras histórias de lá, mas eu saí dessa empresa. Uhum. E eu prestei um concurso público, né? Hum, Vou falando aqui, pronto. E nesse concurso público eu entrei aqui para uma Câmara Municipal. Né? Aqui não tem prefeitura, aqui tem Câmara Municipal. Eu fui para um município aqui do lado, que fica a cerca de 30 quilômetros da cidade que eu vivo. Eu vivo em Aveiro, aqui em Portugal. É uma cidade muito bonita. Mas voltando ao assunto, né, das profissões, das experiências, do que a gente vive aqui em relação ao trabalho, eu fui agora para um cargo de engenheiro eletrotécnico, né, numa Câmara Municipal. Então,
eu fiquei um bocado assustado o que eu vi. É mesmo. Porque as pessoas sempre falam, Túlio, função pública e tal, não sei o Aham. quê, agora você não vai trabalhar mais, acabou. E eu ficava com aquele pé atrás, falei, gente, isso não é assim. Não pode, não Não, é isso bem está assim. errado. Porque assim, eu vim do privado, sempre trabalhei no privado e sempre tive que Uhum. trabalhar. Vocês sabem o que que é isso, né? A gente sempre tem que trabalhar muito, entregar muito e cada dia mais. É, E não tem jeito. É. E é muito essa é uma cobrado, realidade. são resultados. A minha mulher mesmo trabalhou na área bancária e as metas não são 100%, as metas são 150%. Que Né, em alguns delícia. bancos. Eu ficava assustado quando ela dizia qualquer coisa. Sério? Túlio, 100% é É o pouco, é normal. 150% que é a meta, entendeu? Foi, Caramba, que rapaz, na loucura. minha época, eu até brincava com ela, na minha época, o que era o básico, o mínimo, era 60%, agora Pra 100 é o passar de ano. mínimo, É, isso é assustador. Então, assim, na função pública, se no privado eu já tive esse susto com papel, no na Câmara público É é mais? 10 vezes pior. é super Nossa. 10, assustador. 10 vezes pior. Eu Rapaz, que fico loucura. realmente assustado. Então, assim, eu fui em umas escolas municipais, né, que tem um regimento, sob regimento do município, e é claro, eu não posso virar aqui e falar que eu deveria entrar lá e encontrar o mar de rosas. Não. Se eu fui contratado, abri um concurso, é porque tinha uma necessidade. E a necessidade é porque não tinha um engenheiro eletricista, que aqui é chamado de engenheiro Uhum. eletrotécnico. Não tinha um Aham. engenheiro responsável pela parte eletrotécnica na Câmara. Então, o que acontecia? Ou contratavam serviços por fora de empresas, né, para as pessoas poderem ver como é que ia ser feito, se aquilo estava de acordo ou não. Ou então, as pessoas que detinham um certo conhecimento que era de uma área próxima, seja ela da engenharia e tal, essas pessoas que observavam o seu trabalho estava sendo bem feito, se estava de forma correta ou não. E então eu tomei um susto. O primeiro susto que eu tomei foi no contrato de eletricidade. Quando eu fui entender a proporção daquilo, eu fiquei assim assustado. Falei, não, isso aqui é a prioridade que nós temos que colocar em ordem. Porque o contrato de eletricidade já estava vencido, aquilo Aham. precisava abrir um novo concurso e os preços já tinham sido alterados. Tinham vários edifícios parados, fechados, com contratos ativos e sempre apagaram o mínimo, ou talvez aquele edifício está fechado há muito tempo no fundo de um Uhum. galpão que lá tem luz acesa, só que não vai ninguém, não tem ninguém, então aquilo está sempre a consumir. E quando olha o gráfico para saber sobre o controle de eletricidade dos edifícios, você fala, não, tem alguma coisa lá sim, tem consumo, Aham. lá tem consumo. Olha aqui a fatura não está zerada, lá tem consumo. Quando vai visitar, aquilo assim, parece um castelo dos anos 1500. É mais ou menos por aí. Que Antigão. Sério, aquilo tá maravilha, que caindo aos beleza. pedaços e tem uma luz acesa lá pendurada, assim, parecendo um filme de Penduradinha, terror. igual um filme de terror. Que Porque legal. aquilo para o município não é interessante, sabe? Aham. Aquilo não é interessante, talvez o dinheiro que vai gastar com aquilo, a localização hoje em dia já Claro. não faz mais efeito, então aquilo está parado. Mas tem um contrato de eletricidade, um contrato de gás. Não, nós vamos cessar todos esses contratos. Então foi feito agora, para acabar com isso, né? Foi feito agora um concurso público e duas empresas diferentes ganharam o fornecimento de baixa tensão e o fornecimento de iluminação pública, que também é baixa tensão, mas porém é iluminação pública. Então, assim, agora, o que não tem consumo, o contrato já não foi Ah, renovado. Esse desperdício aí, zero. Acaba com esse é isso. zero. Show. Exatamente, tem que Show cortar de logo. bola. Então, assim, Túlio, meu sim, amigo, claro, claro, claro. 50 minutos. Cara, a conversa parece que nós estamos 5 minutos aqui só, mas vai Eu dar uma falo, hora da nossa não, conversa. eu falo muito, meu. Não, cara, não é isso. É que o assunto fluiu de um jeito tão gostoso. E Tão aí eu quero rápido, né? pegar o gancho aqui pro pessoal que tá aqui com a gente. Pessoal, é claro que vai ter parte 2. É lógico que vai ter que ter uma parte 2 com tudo.
Até para ele poder trazer para a gente agora essa perspectiva do público, né? De como é que funciona lá. Isso. Tulião, cara, que conversa espetacular, sinceramente. E aí, para o pessoal aqui, gente, olha, foi tão rica a nossa conversa que a gente falou de desperdícios de material, desperdício de uma espera gigantesca, Informações. retrabalho. A gente conseguiu perceber que o Túlio falou da comunicação, e aí a gente consegue nomear, né, o desperdício intelectual quando a gente fala na comunicação. Sim. E o Túlio ainda deu um bônus, porque ele trouxe aqui no podcast a solução do problema. Ele conseguiu falar de desperdício e de melhoria contínua. Cara, espetacular, espetacular. De verdade, já fica aqui o convite. Pelo amor de Deus, vamos fazer a parte 2, por favor. Vamos fazer a parte 2, porque tá um gancho aqui pra gente puxar essa nossa conversa pro serviço público, hein, Jonathan? Isso E aí o mesmo. homem fala, hein, Jonathan? Bem que você falou, hein? Eu avisei, eu falei, cara, quer bater um papo, quer conversar? A prosa de mineiro? Tem o Túlio, que esse cara que não foge da raia, é boa de papo mesmo, conversa, dá detalhe e não esconde nada. É muito bom. E é isso mesmo Rapaz, que o Ricardo falou. é isso aí. Olha, Por favor, fica a agradeço. parte 2. Não, ó, e ainda teve mais, ó, bônus um e bônus 2. Ele falou sobre melhoria contínua, ainda deu dica, cara. Quer ir? Quer trabalhar? Presta atenção, olha isso aqui, faz Faz isso, olha assim, o faz CREA. assado. Cara, Então, sério, esse podcast aqui a gente tinha que cobrar. Esse de hoje a gente tinha que cobrar. muito top. Muito Julião, top. obrigado, Pessoal, cara. Valeu. eu que Muito agradeço. obrigado. Muito obrigado Muito bom mesmo. falar com vocês, muito bom Cara, rever vocês. São pessoas aí sensacionais, são pessoas exemplares, né? E esse trabalho de vocês aí eu tenho acompanhado e tá sensacional. É claro que esse vídeo vai ficar um bocado mais longo, né? Eu peço cara, desculpas por isso, não. mas não Não, tem não, não, jeito, não. é Não. automático. Ó, ele é esse vídeo, eu vou arriscar e dizer que ele é aquele vídeo mágico que tem 50 minutos, nós estamos terminando aqui, mas que ele não tá longo. É um Passa contraponto, né? Ele rapidinho. tem muitos minutos, mas ele tá longe de ser longo, meu amigo. Tem muita Longe, história longe, boa. longe. Obrigado. Para você que ouviu a gente até aqui, muito obrigado pela companhia. Continua ligado na nossa série de desperdícios. Nós vamos trazer outras perspectivas, outras pessoas, mas assim, a gente garante, o Túlio vai voltar, não é não, Jonathan? É isso mesmo. Vai estar de volta aqui na Pessoal, parte 2. Ô, Tulhão, vou pedir obrigado. para você depois passar aí, se você quiser, algum seu LinkedIn, alguma rede Suas social, algum redes, por contato seu, favor. algumas redes aí, vai ser interessante, mas eu já deixo aqui meu agradecimento para você e para todo mundo que está assistindo. É isso aí, gente. Aqui na Faz Podcast, a gente fala sobre isso. A gente quer falar de todas as áreas, quer permear todos os setores e até mesmo outros países, como o Túlio está trazendo para a gente aqui, as perspectivas, onde a gente pode perceber desperdício em todas as áreas. Tulião, dá o seu recado aí para a gente. Pessoal, muito obrigado, primeiramente, né, pelo convite, né? Fico lisonjeado aí em estar aqui falando com vocês e poder compartilhar um pouquinho dessa experiência, um pouquinho. Rapaz, tem história, muita coisa, Tem mesmo. mas assim, não, mas pronto, ainda mais quando são pessoas assim do nosso do nosso lado positivo, né? São Sei. pessoas realmente com garra, são pessoas que fazem o seu trabalho muito bem feito e cada dia melhor. A gente tem aquele prazer mesmo de compartilhar as coisas boas e, claro, as coisas, os desperdícios que não deixam assim muito triste, porque a gente vem de um lugar onde que um amigo meu aqui até brinca, esse rapaz não desperdiça nada, meu. Ele reaproveita tudo. Falei, meu, tá tudo muito bom, como é que vai descartar? Como é que vai jogar fora? Simplesmente fazer um novo pedido de compra? Não dá. Sabe aquelas coisas, sabe aquela coisa que assim incomoda a gente? Então, não tem jeito. Isso Pessoal, mesmo. olha, muito obrigado, tá bem? Vou deixar para vocês colocarem aqui embaixo aqui o Por LinkedIn. favor. Nos vemos aí. Até a próxima. Fechou. Obrigado, Tulião. Abraço. Valeu. Tudo de Até a bom. próxima. Pessoal, sempre aquele pedido triplo C, curte, comenta, compartilha. Em algum momento, se você estiver vendo aí no seu aplicativo, no celular, pode aparecer aí o Hypar. Vai nessa, dá aquela força para o canal. E até a Isso aí. próxima semana.
Até mais, pessoal. Até mais.